No livro de Atos, capítulo 2, iremos ler do versículo 14 até o versículo 21. Atos dos Apóstolos, na verdade, Atos do Espírito Santo, que fizeram totalmente a diferença na vida da raça humana, do ser humano. Vamos ler? Os irmãos nos acompanhem. Atos, escrito por Lucas, o evangelista. Agora ele registra o seu segundo documento, dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por tu teres derramado sobre nós, tu teres nos trazido a pessoa do Espírito Santo, que faz a diferença na existência de cada ser humano, cada vida que crê em Jesus. E nós te agradecemos porque Ele trabalha de uma forma constante, Ele nos guia, nos orienta, e que cada dia mais o nosso relacionamento, nossa intimidade com o Espírito Santo possa crescer para glorificar o Teu nome, para glorificar o nome de Jesus, para anunciar este nome, para viver na dependência no nome de Jesus em todos os momentos da nossa vida e no porvir poder usufruir a eternidade. Te agradecemos porque isso é feito através do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um fato histórico inigualável. Em 1944, faz tempo, né? Nem eu era nascido. Mas o mundo estava vivendo uma situação terrível em que havia o medo, a possibilidade de que o eixo controlasse o mundo. Adolf Hitler tentando conquistar o mundo. E a história nos fala do dia D. Já ouviram falar do dia D? E essa semana, vocês ouviram algumas notícias comemorando o dia D. Dia 6 de junho de 1944, os aliados, dos quais nós fazíamos parte na época, né, como brasileiros, eles invadiram o noroeste da França, que estava debaixo do poder dos alemães. Então, franceses debaixo do poder dos alemães. E invadiram, chamada a Muralha do Atlântico. E esse dia, então, pelos historiadores, é considerado um dia decisivo na história da humanidade. Você já pensou se a Alemanha tivesse dominado o mundo? Acabando com todos os judeus, né? Talvez acabando até com a ciência, né? Como é que nós estaríamos hoje? Mas nós estamos diante de um fato impressionante na história da humanidade. A descida do Espírito Santo. Jesus cumpriu o seu ministério, veio até aqui à terra, e ao cumprir o seu ministério de pregar, de ensinar e de curar, ele vai lá na cruz, morre no nosso lugar. Passado 3 dias ele ressuscita, pede para os discípulos durante 40 dias que eles fiquem ali tranquilos, esperem mais 10
porque depois de 40 dias ele sobe aos céus, e aí o Espírito Santo desceu, e nunca mais o mundo foi igual. Primeiro pela morte de Jesus, que ao morrer na cruz, Jesus conquistou para nós o perdão. Alguém morreu por causa do nosso passado, né? Do nosso passado comprometedor. Então ele morreu por causa da nossa iniquidade, do nosso pecado. Ao ressuscitar, a Bíblia diz que ele venceu o inimigo definitivamente, porque ele tirou do inimigo o poder da morte. Então agora você pode ressuscitar. Mas nós sabemos que essa mensagem, ela ainda precisava crescer muito. E então, quem fez esse papel? O Espírito Santo. Então é um momento muito oportuno para nós lembrarmos, talvez poderíamos dizer que esse aqui seria o dia D da humanidade, quando o Espírito Santo desceu. Os discípulos que estavam reunidos ali começaram a falar idiomas que nunca tinham aprendido, nunca tinham estudado, e falavam para as pessoas que estavam ali, que tinham vindo de todos os cantos da terra. Por isso que eu até a gente fez uma analogia hoje. Quem sabe nós estamos vivendo um tipo de um Pentecostes hoje no Brasil, em que pessoas de várias partes do mundo vão estar conosco e vão poder ouvir, ter faixas dizendo que só Jesus Cristo salva, quem invocar o nome do Senhor será perdoado, quem conhecer Jesus vai ter segurança, paz, vai ter quem o guie, vai ter a certeza da vida eterna. Então, nós estamos vivendo dias hoje que mais do que nunca precisamos conhecer mais intensamente, mais intimamente, tudo aquilo que eu posso saber a respeito da pessoa do... Que pessoa? Espírito Santo. Pessoa do Espírito Santo. Então esse foi um dia marcante, como foi a morte de Jesus, como foi a sua ressurreição, como foi a sua subida aos céus. Então hoje nós estamos vendo Pedro se levantando, aquele que havia desanimado, aquele que havia perdido a esperança. Agora, sob o poder do Espírito Santo, ele começa a falar para os que estavam ali, explicando que aquilo que havia acontecido não era uma ação do álcool, do vinho, mas era uma ação do Espírito Santo. Vamos ver o que o Espírito Santo faz na humanidade, o que ele faz na natureza, o que ele faz desde que nós temos conhecimento dele na nossa vida. Vamos lembrar? Ele é quem organiza. Então, se você vai lá em Gênesis, você vai ver que ele organizou o caos, não é? Ele continua organizando as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Ele quer fazer com que a gente tenha uma vida mais organizada, mais programada, mais planejada, com resultados melhores, né? O Espírito Santo, ele é restaurador. Nós a todo momento precisamos de restauração, de ânimo, de coragem, né? Nós acabamos de cantar 2 hinetos que falam a respeito disso. O ser humano precisa ser restaurado a todo momento. Nós já temos a restauração perfeita que é da nossa alma, mas a nossa vida, nós estamos aqui na terra ainda, precisamos da sua restauração. Quando estivermos diante de situações, não sabemos o que fazer com a situação, nem o que falar, quem que nos sustenta? É o Espírito Santo. Então, durante essa semana, não sei se vocês pensaram, eu tenho uma pessoa que fez de mim a sua morada, a sua casa, ele organiza a minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus planos de vida. Ele organiza as minhas dificuldades para eu poder trabalhar com elas de uma forma correta. Ele me restaura em momentos que eu estou lá abatido. E Ele me sustenta quando eu precisar de uma resposta para questões tão difíceis que nós enfrentamos todo dia. O que nós precisamos conhecer mais a respeito do Espírito Santo? O ministério de Jesus foi todo efetuado sob a ação do Espírito Santo. Interessante isso, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, como executivo de Deus, ele teve um papel fundamental. Organizou, restaurou, sustentou, mas ele foi a pessoa que a Trindade usou para que nós pudéssemos ter a grande vitória de ter Jesus. Jesus nasceu. Virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então o Espírito Santo foi a pessoa que Deus usou, que o Pai usou, para que nós pudéssemos ter a concepção de Maria, a concepção da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de 30 anos, quando ele vai assumir o ministério, ele tem que passar pelo batismo. O batismo significava o quê? Que ele estava se preparando para cumprir uma grande missão. E
novamente, ele se submete a um batismo que estava acontecendo na época, que era o batismo chamado batismo de João, e que tinha como forte significado o quê? Arrependimento. Então, o batismo de João só falava do arrependimento, né? E já anunciava que haveria alguém que iria batizá-los com o Espírito Santo, para que só arrependimento resolve a minha vida? O que eu preciso? Fé. Então o arrependimento não é suficiente. O arrependimento não me projeta numa vida de vitórias, porque além do arrependimento eu preciso ter fé. Então a mensagem do Evangelho era o que? Arrependimento e fé. Então Jesus passou pelo batismo, e a palavra de Deus diz ali o que aconteceu, ele então foi batizado também com o Espírito Santo. Agora vocês imaginem se Jesus, na administração divina, na gestão de Deus, era necessário que ele tivesse esse contato, essa ação do Espírito Santo. Imagina como eu e você não precisamos do Espírito Santo. Como nós precisamos falar mais dele. Como nós precisamos ser dirigidos, mais orientados por ele. Pedir socorro para ele em todas as situações, a todo instante. Espírito Santo teve esse papel. Quando Jesus vai falar, que ele vai anunciar o Evangelho, ele vai anunciar para aqueles que são pobres de espírito, não é para pobres na questão financeira, social. Enviou-me para proclamar libertação aos que estão escravizados, escravização do pecado, restauração de vista aos cegos, aqueles que não conseguem ver Jesus, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o momento oportuno para as pessoas se reconciliarem com Deus. O que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor. O que Jesus disse? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele vai a uma sinagoga, a qual ele já conhecia muito bem, e era costume da época, quando chegava um visitante, pegarem um pergaminho, um pedaço da palavra de Deus, era entregue, o visitante lia. E qual foi o texto que Jesus leu? Exatamente o texto que falava assim: o Espírito de Deus está sobre mim. Então nós sabemos que a ação do Espírito Santo só pode acontecer através dessa missão que Jesus teria que realizar, mas só debaixo do Espírito Santo. Então nós agradecemos a Deus. Jesus morre 3 dias ali no túmulo. Quem que ressuscita Jesus? Irmãos, quem que ressuscita Jesus? O Espírito Santo. Então, mais uma vez, nós estamos tomando consciência que o poder que o Espírito Santo tem de ressuscitar Jesus. Paulo diz assim: o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, também vai nos ressuscitar. Como que nós vamos viver agora o nosso dia a dia, né? Jesus nos fala desse poder. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador. Então, quem que é o Espírito Santo? É o único ajudador perfeito que eu tenho, representando, fazendo a ação do Pai e do Filho na minha vida. Então, é correto nós orarmos que pedimos tudo ao Pai para que seja feito pelo poder do Espírito Santo no nome de Jesus? É correto. E nós precisamos fazer sempre assim, né? Às vezes nós vemos orações não tão ordenadas da forma como a palavra nos ensina. Eu peço ao Pai, e o Pai, tudo que eu pedir ao Pai vai ser executado, vai ser melhorado, vai ser organizado, vai ser restaurado, vai ter sustentabilidade através do poder da pessoa do Espírito Santo. Então eu preciso amar o Espírito Santo como eu amo Jesus. Mas você já percebeu que ele não fala isso? Eu amo o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele quer ser amado? O que vocês acham? Você já fez uma declaração que você ama o Espírito Santo? Quem já fez assim? Você já fez? Glória a Deus por isso. Mas a partir de hoje, todos nós precisamos dizer: Espírito Santo, mas como você é importante na minha vida. Por quê? Porque ele precisa ouvir isso de mim? Não, eu que preciso me conscientizar, eu que preciso cada vez viver a minha vida mais fundamentada no Espírito Santo. Estou preocupado com meu filho, Espírito Santo. Eu vou ter que ir a uma entrevista de trabalho, é Espírito Santo. Eu vou ter que pagar uma conta, não sei como, Espírito Santo. Eu vou pedir orientação para ele em tudo, né? Porque nós vemos que Jesus disse que iria nos dar outro
Por quê? Porque ele iria cumprir a missão dele, ia sentar-se à destra do Pai, ia estar no nosso coração, mas ele falou assim, vou dar a vocês um outro ajudador. Então, quando as pessoas tinham dificuldades, durante aqueles 3 anos e meio, a viúva tinha uma filha lá doente para ser curada, e assim por diante, né? Outra viúva traz o seu menino para ser sepultado, e precisava de que aquele menino se ressuscitasse, milhares de pessoas precisavam comer, e não havia poucos pães e poucos peixes. Tudo era feito através da ação de Jesus. Mas quem estava atuando em Jesus? O Espírito Santo. E agora ele diz assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, né? Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará convosco, não vos deixará órfãos, voltarei a vós. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Não dá para aprender nada que preste a não ser através da ação do Espírito Santo. Até na escola, você está lá querendo aprender matemática, física, português, pode pedir para o Espírito Santo te ajudar, que é ele que vai fazer isso para você. Ele vai fazer você ter vontade de estudar. Bom, né? Não é isso? Ele vai orientar tudo o que você vai fazer. Então nós vemos que não é sem razão que Pedro se levanta com autoridade, ele começa a falar, começa a dizer das coisas maravilhosas que Deus vai fazer na vida do povo, na vida da humanidade, e tudo isso é feito através da ação do Espírito Santo atuando na vida de Pedro. Agora ele estava revestido do poder do Espírito Santo, que havia sido dito que viria sobre nós, né? Mas ele já veio. E ser-me-eis testemunhas na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, é o Espírito Santo que fez com que nós tivéssemos consciência. É interessante que a ação do Espírito Santo, ele faz uma ação completa no coração de todo ser humano. Qualquer pessoa que passe pela terra, ela é conscientizada do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas aquele criminoso, aquele psicopata, fez tantas coisas terríveis. Você pode ter certeza que o Espírito Santo falou para ele que ele estava fazendo coisa errada. O Espírito Santo convence todo ser humano. Ele trabalha na consciência de todo ser humano. Ninguém pode dizer, olha, me desculpe, eu não sabia. É duro, né? A gente fica às vezes pedindo, eu não sabia que eu estava fazendo uma coisa errada. Não existe isso. Porque o Espírito Santo convence todo ser humano, todas as pessoas, dessa ação completa da consciência. Antes das pessoas conhecerem Jesus, a Bíblia diz que as pessoas podiam até ter um encontro com Deus através da consciência. A consciência fala conosco, né? A consciência quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, apesar do pecado, a consciência nos acusa. A consciência nos absolve. Mas hoje nós temos alguém maior que a nossa consciência, que é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz com que a gente nasça de novo. Quando se manifestou o amor de Deus para com todos os homens, não por obra de justiça que houvessem feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou, nos regenerou e nos lavou através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que lavou a minha vida, o Espírito Santo que transforma a minha vida, o Espírito Santo que faz com que a gente possa crescer no relacionamento, no amor ao próximo, no respeito pelo próximo, na paciência pelo próximo, no controle das nossas emoções, que a gente seja mais controlado. Mas a pessoa é muito... Não existe ninguém controlado, vocês sabiam disso? O que existe é a ação do Espírito Santo, fazendo com que aquela pessoa tenha mais domínio sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, pelo seu respeito pelo próximo. E não é por medo, não, que a gente respeita o nosso próximo. Nós respeitamos o nosso próximo, nós amamos o nosso próximo por amor. O amor que foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. As pessoas às vezes não fazem as coisas, não prejudicam os outros por medo. Se eu fizer isso, a pessoa pode se vingar, ou posso ser corrigido, né? Mas não, nós fazemos por amor. Você faz as coisas porque você ama, porque o Espírito Santo derramou no seu coração, por isso que você cuida das pessoas, você cuida das pessoas da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Você cuida deles por amor. Não cuide por obrigação. Não cuide por medo. Se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar. Não, nós temos o amor de Deus derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. É melhor viver assim? Com certeza. Então você vai viver. Então por isso que nós estamos hoje, de certa forma, vendo que ação completa que o Espírito Santo fez na nossa vida, né? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, né?
O Espírito Santo está presente em todos aqueles que creem em Jesus? Essa é outra verdade que precisa ser muito enfatizada no nosso dia a dia. Porque existem pessoas dizendo que o Espírito Santo só está em determinadas pessoas que já creram em Jesus. Muitos creram em Jesus, mas nem todos têm o batismo do Espírito Santo. Então nós sabemos, todos nós que estamos aqui, temos que ter segurança, firmeza de saber que, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. A palavra batismo aqui significa que você foi inserido, que você foi mergulhado na pessoa do Espírito Santo, se a gente pudesse dizer assim, né? Mergulhado. Então, batismo significa isso, você foi incluído, você foi inserido, né? Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos. Na época o mundo estava dividido em dois segmentos, o judeu, ou era judeu ou não era judeu, quer escravos, quer livres, todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então todo aquele que crê em Jesus, que recebe Jesus no seu coração, ele recebe quem? O ajudador, ele recebe o consolador, ele recebe aquele que vai fazer com que a gente possa crescer no conhecimento de Jesus, na graça do Pai, nessa graça imensurável que tem sido tão maravilhosa graça, né, que tem trabalhado nas nossas vidas. E então você vai viver, eu quero viver na força, na direção do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na minha vida? Ele organizou a minha vida, ele me restaurou pelo lavar regenerador, que a palavra regenerar quer dizer nascer de novo. Ele me lavou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E Ele usa a palavra de Deus para me convencer. Ele usa o seu poder para fazer com que nós possamos então viver uma vida debaixo do poder do Espírito Santo. Porque o poder humano não resolve nada, vocês sabem disso. Todos nós já tivemos as nossas frustrações de tentar resolver as coisas sozinho, ou usar algum recurso humano, ou pedir, às vezes que pede ajuda para o pai, para a mãe, e não resolve. Então nós temos que pedir tudo, em primeiro lugar, para a pessoa do Espírito Santo. Então, enquanto Jesus estava aqui, ele disse assim, eu vou dar a vocês um ajudador. Mas agora ele já deu. Nós já temos o ajudador, já temos o consolador, já temos aquele que nos guia em toda a verdade, já temos aquele que faz com que a gente possa dizer, eu tenho paz porque eu conheço Jesus. Agora, uma pergunta importante, como é que nós crescemos na dependência, sermos mais dependentes cada vez mais do Espírito Santo? Como é que a gente cresce? Não vos convinha. O que Paulo estava dizendo? Ele estava fazendo uma comparação do que acontece, do que sempre aconteceu quando uma pessoa bebe, mais do que deve. O que acontece? A pessoa se torna outra pessoa. Não tem nada a ver com aquilo que ela era. Já comentei com vocês, é muito comum às vezes uma mãe chegar e dizer assim, ou uma esposa me falar assim, hoje até acho que esposos vão falar isso, porque tem muita mulher bebendo, né? Mas é muito comum elas dizerem assim, olha, ele é uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, né? Um doce de pessoa, mas quando bebe, sai de perto. Paulo conhecia muito bem isso é uma questão de saúde nós temos até desde Noé, né? Noé já passou por essa experiência, então é uma questão gravíssima de saúde nos nossos dias. Para vocês terem uma ideia, nós estamos passando uma grande crise na questão de uso de álcool em crianças adolescentes usando. Estamos com uma crise muito grande para enfrentar nos próximos 10 anos. Nos próximos 15 anos, quando essas crianças tiverem a sua personalidade, a sua química cerebral, a sua estrutura cerebral totalmente desorganizada pelo álcool. Então, essa comparação é importante. Então, ele fala, não façam igual aquelas pessoas que bebem e sejam cheios do Espírito Santo. Então, uma comparação que o apóstolo usou na época, né? Uma comparação muito fácil deles entenderem. Uma coisa é você falar assim, não, eu quero ser controlado pelo Espírito Santo. Eu quero levar a minha vida do jeito que eu quero. Eu sou inteligente, eu sei fazer as coisas, então eu vou fazer do jeito que eu penso. Não interessa o que a Bíblia fala, o que o pastor prega, né? Eu faço do jeito que eu quero.
Tem crente, a gente faz isso como crente às vezes? Quantas vezes a gente faz isso como crente mesmo? Então ele falou assim, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos de Espírito. E logo a seguir ele fala como é que isso acontece. Agora vocês. Fala bem alto. Como é que a gente vai crescer nessa ação do Espírito Santo, me envolvendo, me dirigindo, me orientando, me confortando, me dando ânimo, resolvendo cada questão do meu dia a dia? Como é que ele faz isso? Agora vocês. Bem alto. Falando. Irmãos, a palavra é uma coisa impressionante. Falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo e por todos, no nome de Jesus. Criticando, murmurando, puxando o tapete dos outros. É como uma pessoa que está embriagada pelo vinho. Reclamando, se queixando, em vez de se queixar dos seus pecados, se queixa do pecado dos outros, os outros que são culpados. Uma coisa que a gente faz muito, né? Jogar a culpa nos outros. Irmãos, nunca nós podemos jogar a culpa em ninguém. Porque a Bíblia diz que cada um se queixe dos seus pecados. Se você está passando alguma situação, vamos pedir a Deus para nos orientar. Deus tem alguma coisa muito grande para me dizer, para me falar, para me aproximar dele mais ainda. Então, falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmodiando o Senhor no vosso coração. Dando sempre graças a Deus em tudo. O que vai acontecer? Eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E a palavra cheia do Espírito Santo significa que é uma ação contínua, pontilhar. Tá? Todo dia, Deus vai fazendo com que a gente possa ter a sustentabilidade. Você para de falar salmos, hinos e cantos espirituais, o seu nível de ação do Espírito Santo na tua vida diminui. Por isso que a Bíblia fala, não resistam ao Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Salientando que ele é uma pessoa. Então, nós podemos resistir. Rebeldia, né? A Bíblia fala muito disso. Podemos entristecer o Espírito Santo. Quando ao invés de falarmos salmos e hinos espirituais, ficamos falando coisas que não devemos. Então, Pedro personifica para nós o dia D da humanidade. O dia em que o Espírito Santo começou a atuar em todas as pessoas que creem em Jesus. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o Espírito sobre todos os povos. Profetizarão. Profetizar, tanto no hebraico como no grego, pelo menos os estudiosos dizem assim, né? O que eles dizem? Profetizar é falar em nome de, é anunciar uma verdade. Então, quando você fala de Jesus para uma pessoa que ainda não tem uma experiência com Jesus, você está profetizando, porque você está levando para ele uma mensagem que não faz parte ainda da vida dele. Quando um iraniano que estiver na Copa, ou um jogador, ele ouvir na sua língua Jesus, o que está acontecendo ali? Uma ação profética. Agora estão inventando aí que profetizar é falar com quem que você vai casar, quem que vai separar. Coisas terríveis. Então o que é profetizar? No grego e no hebraico, você pode ir lá e pesquisar. Hoje todo quem tem internet vai, é falar no nome de. Então você fala o nome de quem? De Deus. Eu não tenho autoridade, não tenho poder para levar para ninguém de mim mesmo, mas eu tenho Jesus no meu coração, então eu posso falar de Jesus para as pessoas. Até pessoas que não creem em Jesus, falando de Jesus, tem pessoas que se convertem. Ontem o irmão me contou uma história interessante, né? Ontem. Ele disse que uma vez alguém entregou um folheto para uma pessoa, a pessoa pegou e rasgou o folheto. Vocês lembram daquelas calças que tinham, como é que chama aquilo? Não, dobra, lá a dobrinha aqui embaixo. Aqui. Como é que chamava? Todo mundo já esqueceu? Hã? Barra. Vocês lembram das calças que tinham barra? Lembra, né? Todo mundo lembra das calças. De vez em quando aparece a moda da barra, né? Então o que fica? Fica um pedacinho que dá para caber alguma coisa ali. Cai, geralmente é pó, né? Às vezes você tem que tirar o pozinho que cai ali.
esse irmão me contou que uma vez alguém pegou um folheto, rasgou, e um pedacinho daquele folheto que ele recebeu caiu na barra da calça. Ficou lá embutidinho. Ele foi ler aquele pedacinho, conheça Jesus, alguma coisa assim. Ele foi pesquisar. O Evangelho é poder de Deus. Nós não sabemos se é verdade, mas pode acontecer? Pode acontecer. Já aconteceu, já sei de fatos verídicos que aconteceram. Então, você vê, se até uma pessoa que não conhece Jesus, falando de Jesus para alguém, alguém pode se interessar e se converter. Tem uma história aqui que o Parra contou para nós, que uma vez fizeram um culto, acho que na fazenda Dracena mesmo. Naquela época tinha os colonos lá do café, inventaram um culto. E nesse culto... Não, me contaram isso em São Paulo. Inventaram um culto para fazer uma brincadeira com os crentes da fazenda. E você sabe o que aconteceu? Você já sabe, né? Teve gente que se converteu. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. Você não vai encontrar nenhuma mensagem, nenhum filósofo, nenhum psiquiatra, psicólogo. Você pode procurar o que você quiser na vida. Nenhuma autoajuda, nada vai fazer você mudar, a não ser o nome de Jesus. Por isso que a gente quer que todo mundo conheça Jesus. Porque Jesus mudou a minha vida, mudou a sua vida. E se alguém não tem a sua vida mudada ainda, pode ter certeza que Jesus muda. Se você falar Jesus, Jesus muda a tua vida, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu creio na palavra de Deus. Não creio nas minhas dúvidas, né? Eu tenho as minhas dúvidas, não creio na palavra de Deus. Então, por isso que e tudo isso acontece debaixo da ação do Espírito Santo. Debaixo da ação do Espírito Santo. Então, nós estamos hoje, mais uma vez, voltando na história, mas uma história que se repete todos os dias, que se repetiu na minha vida e na sua vida. O dia em que o Espírito Santo desceu e começou a atuar nos 120 que estavam lá, e a partir daí 3.000, depois 5.000, e hoje nós somos quase 1 bilhão de pessoas que creem em Jesus. Sem contar todos aqueles que já partiram, que já estão com o Senhor. E você pode ter certeza, onde Jesus é cultuado, onde Jesus é adorado, não há opressão, não há perseguição, não se faz proselitismo, não se leva as pessoas a se converterem pela força. Isso que eu disse para vocês, cruzada da Idade Média não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo de verdade é só pela oração. As pessoas se convertem pela oração. Elas são transformadas pelo poder de Deus. Não é porque eu vou lá com uma árvore e falo, se você não se converter, você não vai fazer parte do nosso grupo. Então, graças a Deus por isso, né? Então, o Evangelho tem sido pregado, anunciado, e como Paulo, pelo Espírito Santo disse, ele está derramado nos nossos corações, e ao ser derramado nos nossos corações, ele tem o amor, e é com esse amor que você vai viver mais essa semana e todos os dias da sua vida, falando salmos, hinos e cantos espirituais, salmodiando ao Senhor, dando sempre graças a Deus em tudo, no nome de Jesus. Efésios 5, 18, 20 e depois 21, submetendo-nos uns aos outros no temor a Cristo. Que é outro aspecto difícil para nós, né? Respeitarmos as nossas autoridades. É decisivo? É decisivo. Efésios 5, 18 a 21, todos os dias da nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos mais uma etapa da nossa vida, cada um de nós, e Tu nos proporcionares vida, que seja vivida debaixo dessa ação do Espírito Santo. Que nós possamos amá-lo, possamos respeitar tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, conforme a orientação da Tua Palavra, porque a espada do Espírito é a Palavra de Deus. Ele usa a Tua Palavra para que nós possamos ser renovados, porque regenerados nós já fomos, mas precisamos ser renovados todos os dias. O nascer de novo já aconteceu na vida de todo aquele que crê em Jesus, mas ele precisa ser renovado todos os dias pela ação do Espírito Santo, e nós sabemos que Ele faz isso perfeitamente, e é isso que nós te pedimos ao Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar o último hino, e uma semana cheia da ação do Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 21 e Gálatas 5, 22, né?